nessa terra que nós tomamos a decisão para qual caminho seguir. Ao caminho que leva ao reino de Deus e ao caminho que leva ao império das trevas. Para você ir para o império das trevas, é só você recusar o caminho da luz. Se você recusar o caminho da luz, automaticamente você está no caminho das trevas. E a Bíblia diz que o caminho que leva à perdição é grande, é largo, você pode fazer o que você quiser, não tem regras, é só você não fazer o que Deus quer. Se você não fizer o que Deus quer, o caminho já está aberto para você ir para o caminho das trevas. Agora, o caminho da luz, não. O caminho da luz, você precisa tomar decisão. Você precisa vencer a tua carne, vencer a tua vontade, vencer a tua alma. É necessário tomar decisões que vão afetar no curso da tua vida terrena. Agora, esta vida terrena é passageira, rapidamente termina. E a gente precisa entender que existe uma outra vida. E esta vida é a vida eterna. Esta vida não tem fim. Então vale a pena sofrer o que for preciso sofrer nesta vida para ter a eternidade com Deus. O problema é que muitas vezes as pessoas sofrem nessa vida e por não tomar a decisão de se arrepender e se converter, elas vão passar a eternidade sofrendo também longe de Deus. Então é necessário tomar a decisão de estar com Deus. E a importância do arrependimento é essa, porque apesar de ser situação em que somos constrangidos ou entristecidos no corpo, na alma, mas essa tristeza nos leva à salvação. O problema é que quando nós não estamos nesta direção de Deus, de nos arrepender e de nos converter, essa tristeza do mundo nos leva à morte, e essa morte é morte eterna. Também há um outro texto, que está em Lucas capítulo 13, versículo 3, que diz assim: não digo-vos antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Olha o que o Senhor está falando aqui. Está dizendo que sem arrependimento não tem salvação. Quem não se arrepender perecerá. Ou seja, sem arrependimento ninguém pode ver a Deus. Então, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. E a decisão é: caminho da luz ou o caminho das trevas? O reino de Deus ou o império das trevas? É nós que decidimos, e é nessa vida terrena que nós decidimos a nossa eternidade. Depois de morrermos, não há mais possibilidade de se arrepender. Lá no reino das trevas, as almas que estão lá, estão todas aquelas pessoas que morreram sem a salvação eterna, estão arrependidas lá, mas não tem mais o que fazer, porque eles estão lá por causa das decisões que elas tomaram aqui nessa terra. Então é aqui que nós tomamos a decisão de estarmos ou no reino da luz ou no império das trevas. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então nós não devemos perder tempo. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 17. Diz assim: porque bem sabeis que querendo ele aqui, Esaú, que vendeu o direito da sua primogenitura para o seu irmão Jacó, não é? Ele vendeu a bênção para Jacó, o seu irmão. O texto então está dizendo assim: porque bem sabeis que querendo Esaú, ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Depois que ele vendeu o direito de primogenitura, ele se arrependeu. Mas ele já tinha vendido.
ele já tinha aberto ou abrido mão de estar, aberto a mão de estar, ou seja, recusado a bênção. Quando ele vendeu o direito de primogenitura para o irmão Jacó, ele abriu mão. E quando ele abriu mão, ele se arrependeu depois. Só que quando ele se arrependeu, já era tarde. Então não tinha mais o que fazer. Ele chorou, ele se arrependeu, mas não tinha mais o que fazer. Lembram daquele homem que vendeu Jesus, o Judas? A Bíblia diz que Judas se arrependeu. Ele não só se arrependeu, a Bíblia diz que ele se arrependeu amargamente. A Bíblia diz que ele chorou de arrependimento. A Bíblia diz que ele voltou lá no cenáculo e levou as 30 moedas de prata que ele vendeu Jesus. Só que ele já tinha fechado o negócio, não é? Os sacerdotes viraram para ele e disseram: nós não tem nada a ver com isso mais. Ele jogou as moedas lá, não é? E foi perder a sua vida. Ele se arrependeu, mas quando ele se arrependeu já era tarde. A decisão dele não foi de ir a Jesus e pedir o conserto com Jesus. A decisão dele foi ir e se jogar fora, jogar a sua vida fora, não é? Então, irmãos, veja que o mesmo pecado de Judas, que foi o que entregou Jesus, o que vendeu Jesus, o mesmo peso teve o pecado de Pedro, que negou Jesus. Ele era amigo de Jesus e ele negou Jesus. No entanto, Pedro também se arrependeu e Pedro se consertou com Jesus. Enquanto Pedro se consertou com Jesus, Judas se afastou de Jesus. Aí que está o segredo, irmãos. As pessoas às vezes até se arrependem das atitudes, daquilo que fazem. No entanto, elas se arrependem, mas elas não se convertem, ou seja, elas não abandonam, elas não se aproximam de Deus. E naturalmente, se não há aproximação de Deus, também não tem salvação eterna. Não é possível entrar no reino de Deus sem ter relacionamento com Deus. Nós sabemos que não vai demorar muito, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Mas Jesus só vai vir buscar os íntimos. Entenda isso. Não basta estar numa igreja. É necessário ser íntimo de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Às vezes a gente acha que por estar na igreja, estar no meio do povo, estar fazendo as coisas que os outros fazem, já é o suficiente, e não é. É necessário ter intimidade com Deus. Por quê? Porque Ele só vai vir buscar os íntimos. Lembram que quando Jesus subiu para os céus, estavam com Ele os discípulos. Não estava a cidade de Jerusalém, estava os discípulos. E Jesus subiu para os céus e os discípulos viram Jesus subir. Quem vai ver Jesus descer? Vai ver Jesus descer aqueles que forem íntimos dele. Assim como os discípulos eram íntimos de Jesus e viram a sua partida, vai ver Jesus voltando aqueles que forem íntimos dele. Então é necessário passar por este processo. É difícil? Claro que é. O reino de Deus se conquista por esforço, por luta, por dedicação, por empenho. Muitas vezes, irmãos, é chorando, é gemendo, mas não abrindo mão do reino de Deus, das coisas de Deus, de buscar o reino de Deus, ou seja, de dar prioridade àquilo que agrada o coração do Pai. E para saber qual é o desejo ou aquilo que agrada o coração do Pai, é necessário ser íntimo dele. Não é possível saber o que agrada a Deus sem ser íntimo de Deus. Então, qual que é a nossa decisão? A nossa decisão deve ser de sermos íntimos de Deus. Lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 32, Ezequiel 18, 32 diz assim: pois
não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor: arrependam-se e vivam. Deus não se agrada da morte de ninguém. Mas de que morte ele está falando aqui, pastor? Ele está falando da morte eterna. Ele não está falando da morte física, humana. Não. Deus está falando aqui da morte eterna. Deus está dizendo que Ele não se agrada da morte de ninguém, da morte eterna de ninguém, porque Ele quer que todos sejam salvos e todos venham ao conhecimento da verdade. Mas para que isso aconteça, é necessário primeiro arrependimento, segundo conversão. Aí é um processo, aí é necessário permanecer. Aí vem as lutas, o inimigo se levanta, os problemas vêm, mas a gente continua firmado na rocha. Independente do que acontecer, eu continuo servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, conhecendo a Deus, sendo íntimo de Deus. E consequentemente, no dia que eu morrer, eu serei glorificado, porque eu serei íntimo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 10, diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende tem festa no céu. Amém? Então, se arrependa você que não teve essa oportunidade ainda. Decida se arrepender e se colocar diante de Deus, buscar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Se você buscar ao Senhor, as portas vão se abrir para você, o milagre de Deus vai vir sobre a tua vida, e acima de bens materiais, você vai receber a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero estar já rumando para a conclusão desta mensagem. É necessário se arrepender, é necessário abandonar o pecado, e isso se chama conversão. É necessário retornar, voltar-se para Deus, e assim desfrutar do refrigério que Ele tem para cada um de nós. Jesus Cristo disse assim em Lucas 5:32: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Deus, né? Jesus falou aqui, e Jesus é Deus, não é? Ele disse que Ele não veio buscar justos, Ele veio buscar pecadores. Quem sabe você se acha muito pecador, quem sabe você se sente o pior dos piores, quem sabe você está falando assim: não tem solução mais para a minha vida, não tem como Deus me perdoar. Eu quero dizer para você que Jesus não veio para os santos, Ele veio para pecadores. Ele não veio para sãos, Ele veio para doentes. Ele veio para aqueles que entendem que não tem merecimento e que precisa de um Salvador. É para esses que Jesus veio. Então, se você se sente indigno, é para você que Jesus veio, e Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Mas para que isso aconteça, é necessário primeiro se arrepender. Se arrependa dos teus pecados, independente quais sejam os teus pecados, se arrependa. E quando você se arrepende, você confessa, você diz para o Senhor: meu Deus, eu me arrependo dos pecados que eu cometi, e eu decido não cometer mais esses pecados, mas eu preciso do Senhor para me ajudar, e eu tomo a decisão de mudar o rumo, de me converter, e a partir de hoje, viver uma nova vida, de conhecer ao Senhor na profundidade, e a partir deste momento, o Espírito Santo vai trabalhando na tua vida, e você vai tendo relacionamento com Deus, através do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Lá em Apocalipse está escrito assim, Apocalipse 3,19, diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que Deus está falando aqui? Deus está falando aqui que Ele castiga. Essa palavra castigar
não tem o sentido pejorativo de ser carrasco, não é esse o sentido, mas é o sentido de disciplinar. Às vezes, meus irmãos, nós contraímos enfermidades difíceis na nossa vida, porque nós não somos disciplinados. Por exemplo, comer de qualquer jeito, qualquer alimento, né? Alimento sem uma boa higiene, tudo isso vai nos levar a enfermidades. E isso fala de disciplina, não é? Se nós não movimentarmos o nosso corpo, consequentemente nós vamos nos travar. Isso fala de disciplina. E isso não é agradável, porque dói, mas é necessário. Então, Deus está falando aqui, nesse sentido de castigo, Ele está falando de disciplina. Deus disciplina aqueles que Ele ama. Então, se você não está tendo disciplina nenhuma, é possível que você está distante de Deus. Se você se achegar a Deus, você vai ter a orientação de Deus. E a disciplina é para que você tome o caminho certo, para você tome as decisões certas e para que você ande da forma como agrada o coração de Deus. Deus deseja te perdoar mais do que você em ser perdoado. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem sabe você nunca confessou o teu pecado, mas esta é uma hora, este é um tempo que Deus preparou para dizer para você: se arrependa, confesse os teus pecados, diga ao Senhor, porque Ele vai te ouvir e Ele vai trazer a resposta que você precisa. Quem sabe você que está assistindo pela live, está passando por uma situação difícil, e você não está entendendo. Quem sabe seja o momento de você fazer um concerto com Deus, de você confessar os teus pecados a Ele, dizer para Ele, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor, os olhos de Deus, está sobre todos os moradores da terra. Ou seja, Deus está te contemplando onde você se encontra. É necessário você abrir a boca e começar a falar com Ele. Quem sabe alguém possa até pensar: você está louco, você está falando para as paredes. Não, Deus atende fé. O reino de Deus é conquistado pela fé. E fé é confiar na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus ouve aquele que clama a Ele. Lá em Jeremias 33:3 está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então é necessário clamar, mas você não está vendo nada, continua clamando. Mas você não sentiu nada, continua clamando. Vai ter um momento em que vai mudar o quadro, você vai ter a visão aberta e você vai conseguir enxergar o que Deus está fazendo na tua vida. É necessário crer, se arrepender e confessar. O último texto que eu quero ler nesta hora está em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, que diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Coração crê, com a boca confessa. É necessário crer, mas é necessário confessar. As pessoas às vezes até crêem, mas elas não confessam. O reino das trevas precisa saber que você está em aliança com Deus. Amém? O reino das trevas precisa saber que você tem aliança com Deus. Se você fizer aliança com Deus, o reino das trevas não tem poder sobre a tua vida, porque você estando aliançado com Deus, você pertence a Deus, então o reino das trevas não tem poder sobre você. E o texto aqui está dizendo que se nós confessarmos com a boca e crermos com o coração, o quê? Que Jesus é o Senhor
que Jesus veio à terra em carne, não é, natural, se dispôs da natureza divina, despojou da natureza divina, não é? Se eu crer de todo o meu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, então eu serei salvo. É importante isso, queridos. Eu quero desafiar você a orar comigo nesta hora. Eu quero te ajudar a fazer esta oração. Eu quero te ajudar a que você faça esta decisão por Jesus, porque Jesus quer salvar a tua alma, e para que você tenha a salvação da tua alma, é preciso você confessar os teus pecados. Eu vou orar agora, e você que quiser, ore comigo. Diga assim: Pai Celestial, eu estou na tua presença, eu creio na tua palavra, eu aprendi que se eu confessar com a minha boca Jesus como meu Salvador e crer com meu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, eu sou salvo. Eu confesso nesta hora que sou pecador e que preciso do teu perdão. Entra agora na minha vida, muda a minha história, me cura, me perdoa e me transforma, porque eu quero receber a salvação eterna. Me livra, Senhor, dos meus pecados, porque eu não quero viver a eternidade longe de Ti. Me ajuda, que o Teu Espírito Santo entre agora no meu coração e muda a minha vida, porque eu quero viver a eternidade juntamente contigo. Fala assim: eu declaro que estou aliançado contigo, e eu estou rompendo agora com todas as correntes que me prendem ao pecado. Em nome de Jesus, todas as alianças que eu fiz, consciente ou inconscientemente, com o reino das trevas, eu estou quebrando agora, desfazendo agora, debaixo do sangue de Cristo. Em nome de Jesus, eu me arrependo agora de todos os meus pecados, e eu confesso Jesus Cristo como meu Salvador, e eu recebo agora a minha salvação eterna, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais este culto. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos neste lugar, louvando e glorificando ao teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, por essa igreja que o Senhor levantou neste lugar para proclamar o teu reino, para anunciar as boas novas do evangelho. Eu oro nesta hora, agradecendo ao Senhor por cada irmão, por cada irmã, por cada família que congrega conosco, Senhor, aqueles que o Senhor tem trazido neste lugar para glorificar o teu nome juntamente conosco. Eu oro por cada um deles, peço a tua bênção, a tua graça, a tua unção, o teu poder. Eu oro por aqueles, Pai, que estão assistindo a live, Pai, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um deles, guardando, prosperando, abençoando, dando livramento, Pai, que haja prosperidade, que haja saúde plena, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida dos meus amigos e dos meus irmãos. Eu entrego nas tuas mãos e peço uma semana abençoada, uma semana de grandes vitórias, e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus abençoe a tua vida, o teu coração, em nome de Jesus. O culto está terminado. Glória a Deus. Domingo, Santa Ceia.